Bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando hoje a disciplina de Direito Administrativo e do Trabalho, tendo por base o material produzido pelo professor Walter Cândido Posato de Moraes, de Cuiabá, Mato Grosso. E eu sou o professor Raimundo Nonato Alves da Silva, professor de Direito, professor do Instituto Federal do Piauí. Bom, inicialmente eu quero dizer que é uma honra, e fico muito feliz de ter aceitado o convite de ministrar essa disciplina com vocês, uma disciplina que é muito importante na medida que atende essa dinâmica do profissionário, curso técnico de formação de funcionários para a educação. E o direito administrativo, o direito do trabalho é uma vertente muito relevante para uma formação pelo direito e para o exercício do direito. Então essa disciplina ela vem agregar um valor na formação de todos vocês que estão fazendo esse curso. Uma apresentação rápida, que eu acredito que se faz necessário. Eu sou o professor Nonato, como eu tinha falado. Aqui tem na tela algumas informações. Eu sou licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Sou bacharel em Direito pela UESP no Piauí. Sou especialista em Direito Civil e especialista em Teoria Geral de Direito pela Universidade Federal do Piauí. Tenho mestrado em Ensino de Ciências e sou doutorando em Geociências com a temática de pesquisa associando a formação do espaço agregada ao direito. E sou professor do Instituto Federal nas áreas de Filosofia e Direito desde agosto de 2006. Bom, com essa experiência, com essa oportunidade de ter já ministrado várias vezes essas disciplinas, eu espero estar sinceramente contribuindo para a formação de vocês, e tanto o material digital que a gente vai estar postando quanto esses slides servem de base, de fundamento, de instrumental para o estudo de vocês. Inicialmente eu quero dizer que essa apresentação, esses slides e esse vídeo não esgotam o conteúdo da disciplina, não torna desnecessário o texto e a participação dos fóruns e a participação de todas as dinâmicas que nós vamos estar utilizando. Ela é mais um instrumento que nós queremos estar utilizando para fomentar, alimentar a formação de vocês. Tá bom? Então, é um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos a partir de agora. Bom, o nosso material, o nosso livro-texto, Direito Administrativo do Trabalho, ele está distribuído em 5 unidades. Tá? Unidade 1, Conceitos Fundamentais de Direito. Nessa unidade a gente trata do conceito de direito e normas sociais, a gente vai falar da norma jurídica, as fontes do direito, o direito e suas vertentes e direito e ideologia. Então é uma unidade bastante básica, bastante simples, bastante conceitual. Na segunda unidade a gente trata do mundo do trabalho. Eu já tive a informação que vocês já pagaram disciplinas associadas à sociologia, então vai ser um resgate do que vocês já estudaram, mas nós vamos adentrar para as necessidades humanas e os fatores de produção, os modos de produção e as transformações da sociedade, e trabalho e alienação. Então são termos que vocês com certeza já conhecem e já estudaram. Na terceira unidade, sim, a gente já tem um elemento bastante novo da nossa disciplina, bastante ligado ao direito, a Constituição Federal e a conquista da cidadania do trabalhador brasileiro. Então aqui nós já vamos ter elementos de aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da cidadania, as garantias constitucionais e soberania popular, os direitos sociais na Constituição Federal, a partir das suas contradições e das suas perspectivas, e fundamento da legislação trabalhista brasileira. Então aqui nós já temos uma unidade própria do cunho da disciplina. Digamos que as 2 primeiras unidades são mais básicas, são mais de informações gerais, e a partir da unidade 3, nessa apresentação a gente chegará até a unidade 3, já trata do objeto em si, da Constituição Federal e da conquista da cidadania, a partir do critério do direito trabalhista. Depois, numa segunda apresentação que nós faremos, editaremos e enviaremos para vocês, tem a unidade 4, uma unidade especificamente
que trata do direito administrativo, conceito de direito administrativo, autonomia, fontes, princípios do direito administrativo, questão dos princípios da eficiência, da legalidade, né, da impessoalidade, da publicidade, etc. Controle da administração pública, o servidor público na Constituição Federal e um histórico da administração pública no Brasil. Observe então que a unidade 4 traz elementos do direito administrativo. E por último, vamos fazer a associação desse estudo de direito com a questão do funcionamento, né, do trabalho na educação. Tá? A temática da última unidade são os funcionários da educação como sujeitos da própria história. Então aqui a gente traz elementos filosóficos, sociológicos e jurídicos para perceber-se enquanto funcionário da educação e enquanto sujeitos da própria história. Tá bom? Então temos 5 unidades e iniciaremos agora nossa primeira apresentação. O objetivo dessa nossa disciplina, tá, consta no nosso material, é possibilitar a compreensão dos problemas relacionados à vida da escola, né? É um curso direcionado à formação de funcionários que trabalham com a educação. Então, a partir da apropriação reflexiva dos conceitos fundamentais, então vamos retomar aqui conceitos de direito, de legislação, de cidadania, relacionando-os a aspectos atuais do mundo de trabalho e suas marcantes transformações. Bom, o grande objetivo é nos dar, possibilitar essa compreensão desses conceitos de direito, legislação e cidadania, associando com o nosso trabalho, associando com o mundo do trabalho e com essas formações, porque nós passamos agora a ementa da disciplina, tá? O coração da disciplina vai tratar dos conceitos fundamentais de direito, o mundo do trabalho, Constituição Federal e a conquista da cidadania, os direitos do trabalhador brasileiro, elementos do direito administrativo e os funcionários da educação como sujeitos da própria história. Bom, iniciemos então, desejando a todos um ótimo estudo, uma ótima pesquisa, um ótimo aprendizado, e é essa a nossa intenção, ser instrumento de levar a vocês informações que potencializem as suas respectivas formações, as suas áreas de trabalho. A unidade 1, então, trata de conceitos fundamentais do direito. Então, vejamos que conceitos fundamentais são esses. Nesse sentido, aqui, nós vamos trabalhar a diferença de direito e normas sociais, norma jurídica, as fontes do direito, o direito e suas vertentes, e direito e ideologia. Tá bom? Bom, o objetivo dessa unidade é identificar conceitos fundamentais de direito e, sobretudo, examinar o direito a partir da norma escrita, que nós chamamos aí de positiva, e da realidade cotidiana. Tá? Então vamos estar dentro do conceito da norma jurídica. Bom, primeiro ponto é que quando a gente pensa no direito e nas normas sociais, a gente pensa o ser humano como um ser social. O Aristóteles, o grego filósofo Aristóteles, já dizia que o homem é um animal político, isto é, ele vive em sociedade, é da natureza dele viver e conviver com outros seres humanos. Então o homem interfere na sociedade. Aquilo que ele faz, aquilo que ele produz, provoca várias situações e, consequentemente, reações dos semelhantes. No íntere aí, entre ação e reação. Muitas vezes essas relações acabam gerando conflitos, acabam gerando discórdias, o que vai surgir a necessidade de elementos que disciplinam a convivência. Porque imaginemos, no momento inicial, se a minha convivência não cria discórdia, não cria briga, não cria lide, nós não há que nós pensarmos em regra de convivência. A convivência por si só já se dá bem feita. No entanto, quando eu tenho o momento da crise, do conflito, o momento da discórdia, eu preciso disciplinar elementos da vida social, elementos de norma, de regra, de convivência, para que essa sociedade, quer seja uma macro-sociedade, isto é, uma grande sociedade, quer seja uma pequena sociedade, possa conviver pacificamente. Então, um dos fins do direito, do estudo jurídico, é a pacificação da vida social. Uma das finalidades do direito é fazer com que as pessoas tenham uma vida pacífica. Não uma vida sem conflito, mas uma vida que tende à pacificidade. Bom, então, o fato de ser social é fundamental para a gente perceber, então, tem uma frase em latim que diz ius societatis, ius jus, que na tradução mais simples quer dizer onde tem sociedade, aí estará o direito. Então, onde há o direito, tem sociedade. Então, sociedade e direito
são elementos indissociáveis, né? É claro que a gente pode pensar que as primeiras sociedades talvez não tivessem um direito normativo positivado em códigos escritos, mas já existiam normas, né, do clã, do chefe do clã, do juiz do clã, da tribo, né? Então a existência de regra, de ordenamento, ela sempre existiu onde tem sociedade. Se a gente pegar a palavra direito, né, ela vem do latim directum, que na sua tradução mais simples significa aquilo que é legítimo, que é reto, que é justo, né? Então direito associado aí a legítimo, a justiça, a retidão. Então, a partir desses elementos, a gente propõe um conceito de direito como um conjunto de regras de caráter obrigatório que disciplinam a convivência social humana. Então, aqui nós vamos entender direito, nesse nosso estudo, como regras de caráter obrigatório que disciplinam a convivência humana. Quer dizer, eu sou um ser social que convivo com outros seres sociais e precisamos, então, do direito. O direito nos dá regra de convivência, o que fazer, o que não fazer, né, e quais as penalidades serão atribuídas caso eu desobedeça algumas dessas regras. A norma jurídica é exatamente essa obrigatoriedade de regulação social, né? Então, norma jurídica ela é o fundamento do direito. Então, o direito necessita de norma, de uma codificação, de uma expressão, que pode ser verbal, que pode ser escrita, mas é o que sustenta. Então, a nossa Constituição, que a gente vai falar mais adiante, ela é constituída como um ordenamento jurídico, como uma norma jurídica. Nosso Código Civil, nosso Código Penal, Estatuto do Idoso, né, Código de Defesa do Consumidor, né, então todas essas normas associadas ao Serviço Público Federal são ordenamentos jurídicos, isso é, são elementos obrigatórios que regulam o direito. Nesse sentido, esse ser social é social na medida em que ele é também sujeito de direito, né? Então, o homem, como ser social, ele entrelaça-se dentro de direito a partir da obrigatoriedade das normas jurídicas. Todavia, esse conceito de regras que disciplinam a vida social não é único, você não tem apenas um ordenamento, né? E nesse momento a gente vai vislumbrar que esse ser social tem várias dimensões. Tem uma dimensão normativa, tá? Normas técnicas. Quem trabalha no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal vai perceber que há regras que indicam a maneira correta de se determinar determinadas tarefas. Essas são normas técnicas, muitas vezes são até portarias, regulamentos institucionais, mas não são as únicas. O nosso sistema social não tem apenas normas reguladoras técnicas. Nós temos normas religiosas, né? Quem tem uma religião que vai a uma celebração observa que tem um rito, que tem um culto, que tem valores religiosos que estão dentro de algumas normas. Algumas religiões, inclusive, têm os seus dogmas, que são suas verdades de fé, que aquele que pertence à religião não questiona, aceita. Tá? Então, além de normas técnicas, a gente tem também as normas religiosas. E, por último, a gente pode ainda vislumbrar que existe na nossa convivência social as chamadas normas morais, que são um conjunto de regras de conduta admitidas em determinada por um grupo. Né? É interessante notar que as normas morais elas são mutáveis. Aquilo que é aceito em determinada sociedade não é aceito em outra sociedade, ou isso pode mudar de tempos em tempos. A gente lembra muito bem aquele exemplo da vaca, né, como animal. No Brasil ela pode ser objeto de alimento, né? Quem não lembra aí de um churrasco, de uma picanha, né? Então tem toda essa cultura nossa em relação a isso. Na Índia, por exemplo, né, esse mesmo animal ele é considerado como animal sagrado. Tá? Então, cada sociedade tem um conjunto de normas morais. A gente lembra, por exemplo, que quando a gente vai pegar um ônibus, em Teresina, por exemplo, os homens não podem entrar no ônibus sem camisa. É proibido por uma norma moral. Se você for a uma cidade de litoral, Fortaleza, Luiz Correia, você pode tranquilamente entrar num ônibus sem camisa. Isso não cria nenhum constrangimento por conta da cultura de um determinado povo em um determinado lugar. Cada um de nós pode lembrar também dos nossos avós. Eles tinham aí um conjunto de comportamentos de convivência
que eram aceitos naquele tempo. Hoje muitas coisas se mantêm, muitas outras coisas já não existem mais. Nós temos outras normas morais. Então, essas normas morais são muito fortes no nosso comportamento social. Então, nesse ponto é necessário que façamos a distinção entre normas jurídicas e outras normas sociais, religiosas, morais, né, para que a gente possa perceber o que é norma jurídica, o que é norma do direito. Então, em síntese, 3 coisas são interessantes aqui a gente notar. Dentro dessas normas morais, a gente tem a coercibilidade. Bom, o que seria essa coercibilidade? Coercibilidade, coerção, tem a ver com pressão mesmo, tem a ver com obrigação. Então, nesse sentido, a norma moral ela é obrigatória. Obrigatória porque todo aquele que sofre a sua influência precisa respeitar, precisa atender. Então, nesse caso, diferente das normas morais, das normas religiosas, a coercibilidade é exatamente a compreensão de que as normas jurídicas contam com a força coercitiva do Estado que impõe-se às pessoas, né? Isso é especificamente para normas jurídicas. Por exemplo, a gente não pode pensar isso em relação às normas religiosas nem às normas morais, né? Mas quando a gente pensa no Código Penal, né, e o Estado, que é o autor do Código Penal, provoca uma determinada tipificação de crime, identificando que se o cidadão faz alguma coisa que vai contra aquela tipificação, há uma ação punitiva do Estado, no sentido de coercitivo, no sentido de transformar aquela sanção como algo obrigatório. A gente lembra aqui o caso da norma jurídica da Lei de Trânsito, que saiu recentemente, obrigando todas as pessoas que dirigem não fazer uso de bebidas alcoólicas numa determinada porcentagem. Aquele que faz uso e for pego no bafômetro, ou com testemunha do policial, ou com dosagem sanguínea elevada de álcool, ele vai sofrer a coerção, a imposição do Estado, né, que vai penalizá-lo, vai dar uma multa, vai retirar sua carteira, vai abrir um processo judicial. Então, coercibilidade pode ser aí lembrado a partir da Lei de Trânsito, que pode ser extensiva às outras leis. Uma outra característica é a bilateralidade atributiva. O que é isso? É a capacidade de atribuir a outra parte ou pessoa o direito de exigir o dever imposto pela norma. Ou seja, o direito de um é dever do outro, né? Então é bilateral porque na medida que eu tenho direito é porque alguém tem dever, né? Se eu tenho direito à educação, alguém tem o dever de me dar essa educação. Nesse caso, o Estado. Se eu tenho direito à propriedade, eu tenho o dever do Estado de garantir essa propriedade. Então é uma relação bilateral, é uma relação entre as partes. Então direito e dever vão andar juntos dentro da norma jurídica. E a terceira característica que a gente pode perceber é a heteronímia. O que seria isso? As normas jurídicas nos sujeitam à vontade alheia. A vontade diz que tem o poder de regular nossa conduta. Hétero é o outro. Nímia é relativo à norma. Quer dizer, alguém criou a norma para que eu possa cumprir. No Brasil, nós temos aí a Câmara de Vereadores no nível municipal, a Assembleia Legislativa do Estado no nível estadual e a Câmara de Deputados e o Senado Federal no nível federal. Então nós temos os órgãos do Legislativo como um poder responsável prioritário de legislar. É claro que a gente também sabe que a Presidente da República, por medida provisória, pode também legislar, que o Supremo Tribunal Federal no Judiciário também pode legislar, mas essa característica legislativa é própria do Poder Legislativo, né? É prioritário do Poder Legislativo. Bom, uma atenção que a gente vai chamar aqui agora é que normas jurídicas são normas sociais, como as religiosas e as morais, mas garantidas pelo poder de coerção do Estado, né, pelo poder de pressão do Estado, cujo objetivo formal é a promoção da justiça. Em tese, o direito promove a justiça. Em tese, o direito existe para promover a justiça, né? Direitum, reto, justo. Né? Então, essa dimensão da norma jurídica, né, a gente não pode imaginar uma norma jurídica dissociada da promoção da justiça. Ela se tornará muitas vezes imoral e muitas vezes ilegal, né,
e muitas vezes inconstitucional. Quando a gente cria uma lei contrária à Constituição, a gente usa o termo de inconstitucionalidade. Mas, além disso, a norma jurídica, a finalidade dela é promover a justiça. Ok? Bom, do ponto de vista das fontes do direito, a gente vai dizer que fonte é de onde brota alguma coisa, né? Então, de onde é que brota o direito? Em especial, o primeiro fundamento é que o direito brota da lei. A lei é a principal fonte, né? A fonte imediata do direito. É a lei, é a norma jurídica, pela lei, a partir da lei, que se fundamenta o primeiro elemento de onde nasce a justiça, de onde nasce o direito. Então, ponto, fonte fundamental do direito, a lei, tá? Que é fruto de um processo do poder legislativo que a gente falou anteriormente. Quando um vereador assume o mandato, ele pode legislar no nível municipal, criando uma lei, propondo uma lei que vai ser aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito. Essa é a fonte. Mesma coisa no nível de Estado e no nível federal. Dessa forma, nós vamos perceber que tem vários tipos de lei, né? A gente vai ter decretos legislativos, regulamentos, portaria pedidas pelo Poder Executivo, né? Um diretor de escola pode baixar uma portaria sobre procedimentos de uso de laboratórios, por exemplo. Tá? Então, esses elementos são elementos legais, são instrumentos legais. Mas o direito não tem apenas a lei como fonte, né? O direito também possui outros fundamentos de fontes, né, que são utilizados, que são elementos também de fontes mediatas ou secundárias. Então, para ficar claro, a lei é a fonte imediata, a lei é a fonte primária do direito. Como fontes mediatas ou secundárias, a gente tem a analogia, o costume jurídico, a jurisprudência e a doutrina. Vejamos então o que seria analogia. Tá? Quando a norma jurídica se omite em determinada situação, aconteceu uma situação concreta na vida real e não tem lei para resolver aquela questão, o juiz, que é o responsável pelo exercício da justiça, ele se valerá de outras normas que se apliquem a casos semelhantes, a situações similares, para promover a legalidade e a justiça. Analogia é comparar. Então, quando o juiz pega um outro caso que já aconteceu, que tem semelhanças com esse caso concreto, e esse caso concreto não tem lei para ele, ele pode usar da analogia, tá? Como princípio do direito, como fonte do direito. Então, toda vez que o juiz usa comparações para resolver um caso concreto, comparações de decisões de casos anteriores, por exemplo, comparando esses casos e trazendo bases iguais, ele está fazendo analogia. Costume jurídico. Nesse caso, o costume jurídico ele é uma norma jurídica que não faz parte da legislação, mas foi reiterada vezes decididas da mesma forma. Então, o costume, quando a gente não tinha lei escrita, era a principal fonte de aplicação do direito. Né? Imagine, se a gente não tem um código, lei, artigos, incisos, parágrafos, para dizer o que pode e o que não pode, aquela decisão é feita pelo costume. Isto é, sempre quando aconteceu um caso determinado, a aplicação é esta. Né? Foi assim com os nossos bisavós, com os nossos avós, com os nossos pais e com a gente também é assim. Tá? Então, o direito também utiliza-se do costume quando não tem a lei e quando não pode aplicar a analogia. Um outro caso que a gente pode perceber de fonte é a jurisprudência. Bom, isso aqui já é uma coisa bem mais compreensível. A jurisprudência é um conjunto de decisões repetidas pelos tribunais sobre uma determinada matéria. Então, vamos pensar aqui o caso de uma pessoa que concorre ao serviço público, municipal, estadual, federal. Ele ficou classificado para técnico administrativo em 5º lugar. Foi chamado o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Pessoas foram chamadas, tomaram posse, foram nomeadas, tudo belezinha. Ao invés de chamar o quinto, a administração chamou o sexto, pulou o 5º colocado. Aí você pode dizer, pô, mas está errado. Está errado. Por quê? Porque, pela lei, o 5º tem que ser chamado antes do 6º. Acontece, então, que já existem decisões no Brasil todo de que
essa decisão de chamar o sexto é ilegal, vai ter que chamar o quinto. Pode se entrar, inclusive, com mandado de segurança, que é um remédio jurídico, né, para resolver essa questão. Mas já existe jurisprudência. O que é jurisprudência? Decisões reiteradas dos juízes em relação à mesma matéria, né? Então, a jurisprudência ela é formada a partir de soluções adotadas pelos órgãos de justiça aos casos e às questões jurídicas semelhantes. Tá bom? Então, jurisprudência é o uso de decisões reiteradas do judiciário, né, em um determinado caso concreto. E, por último, outra fonte bastante utilizada no direito é a doutrina. Né? Esta surge como um produto da reflexão e de pesquisa dos grandes juristas. Né? Então, quando o juiz, ao julgar, utiliza-se, por exemplo, um exemplo do L. Lopes, né, do direito administrativo. Então, é um grande doutrinador do país nessa área. Então, muitas vezes o juiz bebe na fonte da doutrina do L. Lopes para dar determinada decisão, né, tendo em vista que não tem uma lei, não pode se aplicar a analogia, nem o costume, nem a jurisprudência. Então, essas são fontes secundárias. Está no nosso material, né, no material didático, além dos conceitos, vocês também têm exemplos. Então, faz necessário dar uma olhadinha lá, né, e tentar vislumbrar com a nossa fala os conceitos e os exemplos que se encontram no material didático. Ok? Bom, uma outra unidade é uma classificação muito comum no direito, que é a classificação dos ramos do direito, né, em direito público e direito privado. Aqui nós vamos fazer uma conceituação bastante simples e espero que seja bastante clara. Direito público, direito privado. Direito público é o ramo do direito que trata as relações entre, atenção, Estado ou entre Estados e indivíduo. Público, eu tenho o Estado tratando com outro Estado, ou eu tenho o Estado tratando com o indivíduo. Então, todo o interesse jurídico em que eu tenho o Estado como parte, eu trato de direito público. Entendido? De novo, direito público é o ramo do direito que trata as relações entre os Estados ou entre Estados e os indivíduos. Um polo do direito vai estar sempre o Estado. E direito privado é o ramo que trata das relações entre as pessoas. Simples, então. Onde eu tiver no polo autor e réu, pessoa e pessoa, estou tratando de direito privado. Quando eu tiver nos polos autor e réu, Estado contra Estado, Estado pessoa, eu estou no ramo do direito público. Tá? Então vamos ver, por exemplo, que no caso do ramo do direito público, né, ele se origina sempre com o poder público. Diz respeito a todos os cidadãos e devem ser obedecidos por todos. Bom, exemplos como a cobrança de impostos, ação criminal, a lei de educação, lei de diretrizes e bases da educação, relativos à matéria constitucional, nós estamos falando de direito público. No entanto, quando a gente fala de casamento, locação de bens, casas, contrato de trabalho, cobrança de dívida, observe, tem Estado aí? Não, não tem. Tem o quê? É entre pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu tenho direito privado. Ok? Exemplos, então. Direito público, direito administrativo, a LDB, né, ação criminal, impostos, sempre tem o Estado como ente, logo temos direito público. Direito privado, casamento, locação de bens, contrato de trabalho, nós temos aí direito privado. Claro que essa classificação ela é bastante didática, mas ela não resume aí todas as classificações do direito, mas ela já nos permite aí perceber que é uma das opções de se diferenciar e se classificar o direito em suas vertentes. E, no final dessa unidade, a gente encerra falando de direito e ideologia. Um filósofo moderno bastante conhecido, quem estudou sociologia vai lembrar, chamado Karl Marx, ele definia ideologia como um conjunto de argumentos que a classe dominante, isto é, os burgueses, se utilizam para manipular os proletários. Lembremos que Marx dividia tudo entre burguês e proletário, né, na luta de classes. Então o que a gente vai perceber é que após conhecermos os conceitos jurídicos, é hora de saber então qual seria o papel do direito enquanto regulador das relações sociais, muitas vezes atuando como instrumento de reprodução e manutenção.
Então o direito, lembra que a gente falou que tem o ideal da justiça? Muitas vezes esse direito ele também é usado ideologicamente para a manutenção do poder, para manter o status quo de uma determinada sociedade. Então, nesse sentido, é preciso a gente ter uma visão crítica do direito. O direito não é apenas usado a bem da justiça. Quão bom seria se nós tivéssemos na Câmara de Deputados e no Senado a criação da legislação jurídica com um fim único da justiça. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes, muitos dos nossos deputados e senadores estão lá defendendo os outros interesses, interesses oscusos, né? Interesses que não atendem de fato à justiça, mas atendem a um grupo, atendem a interesses familiares muitas vezes. Tá? É importante então compreendermos qual é o verdadeiro sentido das normas jurídicas. É a justiça? Qual é a origem das leis? A quem essas leis servem? Elas estariam a serviço da maioria, do bem comum? Quero lembrar que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Res é coisa, públicos é de todos. Né? A divisão é federativa entre estados. Então, a justiça precisa, pelo direito, pelo seu instrumento do direito, vislumbrar esse interesse coletivo, esse interesse público, né? Esse interesse da grande maioria e a bem da justiça. É importante que a gente não observe que o direito seja apenas a norma, como dizia o Hans Kelsen, a norma jurídica escrita, positiva. Né? Vamos ver mais adiante que a gente precisa vislumbrar um senso crítico sobre a questão do direito. Muitas vezes o direito é utilizado, a bem da verdade, como instrumento de manipulação, de domínio, de defesa de interesses. Né? E quem estudou a história do Brasil vai lembrar que a nossa história é bastante rica de exemplos em que o direito e o sistema jurídico foi utilizado para manter um status quo. Né? Em 1750, por exemplo, foi criada uma lei das terras no Brasil. Nós estávamos saindo aí de um período de abolição da escravatura, isto é, de um momento de crise da identidade do modo de produção, né, com os escravos, e nessa lei dizia que as terras devolutas do Estado, elas só poderiam ser utilizadas na medida que as pessoas comprassem terras do Estado. Ora, aquelas pessoas que estavam tendo liberdade não tinham dinheiro. Adivinha quem compra essas terras? Os donos das fazendas que já tinham posses e que se tornam grandes latifundiários. Então, é um exemplo de uma lei que é criada para manter o status quo, para manter o poder na mão de um grupo, nesse caso, um grupo de fazendeiros, um grupo de coronéis, e essa história se continua quando a gente trata de propriedade privada no Brasil. Né? Então é preciso que a gente tenha um senso crítico de perceber que por trás da lei há uma causa e há um interesse. Quão bom seria que essa causa e esse interesse fosse a bem comum, não a bem de grupos específicos. Tá bom? Bom, quando pensamos em ideologias jurídicas, estamos pensando num repertório teórico presente na história da humanidade desde sempre. Contudo, não sendo objetivo do curso uma análise mais aprofundada, a gente vai perceber apenas duas linhas de pensamento que são da filosofia do direito. Né? O positivismo, já falamos hoje aqui em Hans Kelsen, é a ideia de que o direito positivo é aquele que está na lei. O justo é o que está na lei, dizia Hans Kelsen. Né? E enquanto que o justnaturalismo vai defender uma linha muito mais humanística, né? Que o direito ele precisa brotar daquilo que é mais profundo de valor humano, né? Daquilo que não pode ser alterado pela lei. Né? Então, o direito à vida, como direito justnatural, é o grande bem que deveria ser defendido por todas as leis. Então, nesse sentido, o positivismo jurídico compreende algo concretizado em normas, em códigos, em artigos, em leis, já normatizado. Né? Seu parâmetro é o da ordem estabelecida, que se baseia em normas sociais não jurídicas, muitas vezes no costume, ou se vincula ao Estado enquanto órgão centralizador do poder. Quando a gente fala, então, de positivismo jurídico, estamos falando da defesa da lei, dos códigos. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Estatuto do Idoso, são instrumentos positivos, isto é, são normas escritas. Quando tratamos, então, das normas jurídicas a partir da abordagem positiva, positivismo, a gente tem muitas vezes, ideologicamente, a defesa da classe dominante que quer se estabelecer e quer se manter. Né? Então fica aí algo para a gente pensar.
Onde é que fica, perante a visão positivista, o direito à resistência e à tirania, já que a ordem está posta? Como defender a luta contra as leis imperiais que legitimavam a escravidão, já que tinha uma lei que legalizava a escravidão? Como fica o direito à vida de mulheres ameaçadas pela legítima defesa da honra dos homens? Hoje nós temos um problema muito sério de violência doméstica e a Lei Maria da Penha veio tentar corrigir ou normatizar essa questão. E a guerra entre as nações? Como fica então a dosagem do poder de um país rico em relação a um país forte? De um que tem grandes armas e um que não tem armas. Então essas questões demonstram claramente o positivismo, a norma jurídica, mas demonstram também uma forte carga de ideologia. Quando a gente vem falar de justnaturalismo, tem sempre a ideia então de que o direito deve ser avaliado por valores, por princípios e por preceitos, não pela letra da lei, não pela norma. Então a ideia de justiça, a ideia de equidade é um grande instrumento do justnaturalismo. E equidade é uma forma de aplicar o direito, associando ao que é justo, ao que é razoável. Então, muitos doutrinadores vão falar desse justo ideal, de justiça, mas o justnaturalismo se fundamenta na defesa da vida, naqueles seus princípios mais fundamentais. Assim, observa-se que o justnaturalismo, como fiel da balança, estimularia a incorporação do sentimento de justiça, de equidade ao cotidiano, no propósito de que estabelece um critério de moderação na apreciação das grandes e relevantes questões do mundo do direito. O ideal, na verdade, é que o positivismo, a lei escrita, viesse do justnaturalismo, viesse do direito fundamental, dos valores e dos preceitos fundamentais da condição humana. Bom, fechamos então a primeira unidade e, como síntese, a gente vai dizer que essa unidade tentou clarear conceitos fundamentais do direito, lembrando que o fato de sermos ser social e o fato de o direito estar associado a essa sociedade, e ubi jus e ubi societatis, onde tem o direito tem sociedade, onde tem sociedade tem direito. A gente ressalta então que a norma jurídica é o instrumento do direito que regula e disciplina a vida social. Não é o único, nós temos outras normas religiosas e morais, mas que a norma jurídica ela é fonte, a lei é a fonte primária do direito. A gente viu também que o direito, como a gente conhece hoje, tem sua história e sua origem nas questões ideológicas, uma divisão clássica de público e privado e uma questão que a gente vai avançar, voltada às questões da cidadania e das relações entre as pessoas. Quão bom seria que nós tivéssemos sempre o direito associado à justiça, fundamentando no justnaturalismo e criando códigos que defendessem esses princípios fundamentais do direito. Tá bom? Unidade 2. O mundo do trabalho. Bom, aqui a gente vai ser bastante objetivo, sobretudo porque vocês já pagaram disciplina de sociologia com forte carga ligada a essa questão do trabalho. Ele está no nosso material, a gente vai honrar, mas vamos avançar bastante aqui nessa questão. O objetivo é identificar modos de produção e suas respectivas épocas. Então, que modos de produção em relação ao trabalho existiram historicamente? Bom, primeira coisa é dizer que o ser humano é um ser de necessidade. Nós somos pessoas, individual e coletivamente, nós temos necessidades. Necessidades muitas vezes materiais e necessidades não materiais. Necessidades materiais, alimento, roupa, remédio, ok? Necessidades não materiais, cultura, educação, lazer, são necessidades que nós temos de âmbito não material. Essas necessidades, elas precisam ser supridas, elas precisam ser alimentadas. E há um esforço, tanto no sentido das necessidades materiais, quanto nas necessidades não materiais, de que isso seja acontecer. No entanto, esse esforço, muitas vezes essas necessidades humanas serão sempre limitadas. A gente sempre não tem limite para a nossa necessidade. A gente tem uma coisa que é outra. Essa é da nossa condição humana. A gente tem um sapato que é outro sapato, que é uma roupa que é outra roupa. Tem um curso que é fazer outro curso. Então, nossas necessidades não têm limite. Agora, olha que detalhe interessante. Os recursos que alimentam as nossas necessidades são limitados. Então, necessidade limitada, recurso econômico limitado. É esse o problema da fome. É esse o problema da miséria do mundo. É esse o problema da ganância. É exatamente essa adequação da necessidade com a realidade. Nesse sentido, tem fotos aqui que instrumentalizam nossas necessidades materiais, nossas necessidades
não materiais. Bom, perguntinha básica para vocês pensarem aí. Qual é o papel da mídia? Aqui vamos botar televisão, internet, rádio, né? As mídias de massa, né? No estímulo do consumo. Até que ponto nossas necessidades são reais ou são criadas por um mundo da mídia? Às vezes a gente compra algo que nem sequer necessita, para estar na moda, porque saiu na novela, porque fulano usou, porque senão a gente fica fora desse visual, desse status quo que a sociedade nos coloca. Você hoje se sente, né, alguma necessidade que não tinha há alguns anos? Quem tem celular na sala? Ahá! Há anos atrás a gente vivia sem celular. Hoje, no dia que a gente esquece, se alguém esqueceu o celular aí, é capaz de estar se sentindo um pouquinho nu. Está faltando alguma coisa, né? Porque a gente criou a necessidade e eu tenho que ter. Hoje é tablet, é iPad, iPod, iPod, é tudo, né? Então observem, será se parte daquilo que a gente tem é necessidade real ou foi uma necessidade criada pela mídia? Pensem nisso, eu acho que isso é dá uma boa reflexão e um bom debate depois aí entre vocês. Bom, nesse sentido, vamos só diferenciar fatores de produção. O que seriam esses fatores de produção? Eles são classificados de 3 formas, né? São fatores que satisfazem as necessidades humanas à medida que produz bens e serviços. Vejamos que fatores são esses. A terra é um fator de produção. A gente lembra que a grande riqueza da humanidade durante muito tempo foi a terra. Depois, o trabalho, sobretudo com o trabalho assalariado, ele se tornou um fator de produção. E depois, o capital, a partir da Revolução Industrial. Nesse caso, a produção é a transformação da natureza, mas observe, os fatores são terra, trabalho e capital. Historicamente, a gente vai ter a oportunidade de identificar cada elemento desse. Então, produção é transformação da natureza. O homem é um ser do trabalho, sobretudo porque ele transforma a natureza. Tem como resultante dessa transformação a criação de bens e serviços, para atender aquelas necessidades. Produzir seria recombinar os elementos da natureza. Não esqueça, então, fatores de produção, terra, trabalho e capital. Dando continuidade, o item 2.2 vai tratar os modos de produção e a transformação da sociedade. Bom, as empresas combinam em seu processo produtivo os fatores que nós tínhamos denominado anteriormente: terra, trabalho e capital. Tá? Esses elementos estão presentes tanto no trabalho de um marceneiro como em uma grande indústria moderna. Né? A combinação do fator trabalho humano com fatores terras, capital, é que vai dar o que nós denominamos de forças produtivas. Bom, então nesse sentido, essas forças produtivas são muito dinâmicas e a gente vai perceber agora que durante a história há uma mudança muito grande. Né? Se a gente pensa que o século XVIII, o século antes, na Antiguidade, na Idade Média, a força produtiva utilizava-se, isto é, o homem utilizava da terra, sobretudo com elementos bastante rudimentares, instrumentos bastante simples, sobretudo a sua própria força dos animais, ou a própria energia vindo da água ou do vento, como nos moinhos aí do Dom Quixote de la Mancha, né, escrito pelo Miguel de Cervantes. Né. Então, se a gente pensa aí o modelo ou modo de produção, fruto das forças produtivas, eram bastante simples e bastante rudimentares. A partir da Revolução Industrial, isso é um ponto interessante, há uma mudança, pensado aí meados do século XVIII, com o surgimento de máquinas a vapor, eletricidade como fonte de energia, há uma verdadeira mudança na força produtiva, na forma como o homem utiliza os instrumentos. Isso promoveu uma grande mudança, então, e fez também alterar as chamadas técnicas de trabalho. Né? Nós vamos perceber, então, que a relação de produção mudou bastante. Antes era estabelecida num processo produtivo pela troca ou pela distribuição de bens e serviços. Essas relações de produção que se dão a partir do modo como o homem se organiza pelo trabalho, essas relações são fundamentais em toda a sociedade humana, pois ela revela a maneira como o homem utiliza-se daquilo que ele tem da natureza, somando-se à sua produção técnica, como o homem se organiza, como ele vai viver e produzir. Essas relações de produção vão corresponder também com um determinado estágio de forças produtivas. Que estágios são esses? Bom, o modo de produção seria então um conjunto de instrumentais utilizados pelo homem a partir desses elementos da terra, do capital, né, e da sua força de produção,
vai ser a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e seus serviços. É a forma como se utiliza e como distribui essas riquezas, como se dá a organização das forças produtivas em um determinado momento histórico. Então vamos perceber então que o modo de produção da sociedade asiática antiga é diferente do modo de produção medieval, que é diferente do modo de produção do período industrial, como é diferente da nossa atualidade. Nesse sentido, o surgimento dos principais modos de produção ocorre a partir das mudanças dos processos de desenvolvimento. Então, vamos entender o processo de desenvolvimento humano, com tudo aquilo que está em volta dele. E aqui a gente vai classificar alguns desses modos de produções. Né? Isso provavelmente vocês já devem ter estudado lá na disciplina de Sociologia. Nós vamos apenas dar um reforço aqui. Tá? Então, o modo de produção primitivo, patriarcal, escravista, feudal, capitalista e socialista. É provável que vocês já tenham, com certeza, escutado essas denominações, mas aqui na nossa aula vai ser entendida como modo de produção. O modo de produção primitivo, né, o termo primitivo, dá sempre essa ideia de originário, né, seriam as primeiras organizações onde os homens se organizavam para enfrentar os desafios. E nesses desafios, há desafios relacionados à sua própria sobrevivência. Eles viviam normalmente em tribos, eram nômades, quer dizer, mudavam de um local para o outro em busca de alimento, em busca de proteção, e dependiam, sobretudo, da natureza ou da região onde eles estavam para suprir a partir da caça, da pesca ou das plantações de pequeno porte. Serviam-se graças à caça, pesca, colheita de frutos silvestres, e os meios de produções relacionados a isso estavam associados a essas dimensões, somados àquilo que a natureza oferecia, o que era de todos. Então nós não temos aqui propriedade privada, até porque eles eram nômades e saíam de uma região para outra, buscando a sua sobrevivência e as dos seus. Né? Geralmente, quando a gente vem agora saindo um pouco dessa concepção primitivo, vindo para o modo de produção patriarcal, né? Patriarcal da ideia de fato de que o homem assume como chefe da família, como pai, né? O sustento da família. Normalmente a mãe, é daí onde vem aquela clássica divisão de que o pai sai para trabalhar, para construir, buscar os recursos necessários para a sobrevivência da família, e a mãe normalmente cuida dos filhos, fica sentado ali na questão mais da sobrevivência da família em casa. Então, nesse caso, o modelo patriarcal ainda é muito forte para nós, né? A ideia do pai, do pátrio poder, do pai como chefe da família. No modo de produção escravista, esse também fica muito fácil, a gente estudou muito isso em história, né? É resultante, além dessa necessidade de sobrevivência do grupo, mas também entra aí o critério da força de trabalho. Então eu tenho os modelos anteriores, mas agora a força do trabalho é o instrumento. E como é que vai se dar essa força de trabalho? Aqueles que eram vencidos na guerra eram transformados prisioneiros e eram escravizados. Então utilizava-se daquilo que eles tinham como necessidade, daquilo que fosse feito por uma determinada nação, para que eles prestassem serviço no modelo escravista, né, no modelo de obrigação, já que eles eram tratados como coisas, nem sequer como pessoas. Nessa sociedade escravista, os fatores de produção eram do senhor da terra, né? Vamos imaginar aqui. As terras e todos os recursos, as ferramentas, o escravo, a força de trabalho pertencem ao senhor. Então, no modelo de produção escravista, a gente vai ver que na antiguidade tem, né? E chega no Brasil também, no Brasil, né? Nós vivenciamos no Brasil um momento de um modelo de produção escravista, né? Com vinda de escravos da África, sobretudo da África, né? Como força motriz do trabalho, né, sobretudo no período colonial, no período imperial. Já quando a gente vem para a Idade Média, né, é notório o modelo de produção feudal. A gente estuda muito isso em história, né, os feudos, né, é a ideia de que o rei detém todas as coisas, a propriedade é do rei e ele dá para um nobre, e esse nobre utiliza-se do modo de produção servil, né, em troca de trabalho ele doa as terras, né, e recebe por isso. Então há uma mudança, né, da forma do modo de produção, né. No feudalismo a gente não fala de escravidão, mas também não fala de salário. A gente tem a talha, que é uma troca, né, de impostos, de rendas e de produtos, de dias livres e de serviços comuns. Então os servos são moradores das terras, cultivam as terras e vão trocar aquilo que eles produzem por outras coisas. Então é esse modelo de produção servil que a gente chama de modo de produção
feudal. E quando a gente chega num famoso capitalismo, tá? Aqui nós não temos dúvida e nem compreensão, há um desmoronamento do modelo de produção feudal e o capitalismo surge como sendo a salvação de todos os problemas humanos, né? E isso se dá porque há um crescimento populacional muito grande, há o surgimento de novas técnicas de produção agrícola, muitas produções de máquinas, há um renascimento urbano, né? Urbos é cidade, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, consequentemente os burgos, né, ficavam em torno dos castelos, de onde vêm os burgueses, começa-se e cresce a atividade comercial. E nós vamos perceber que no modelo de produção capitalista, as relações de produção baseiam-se na propriedade privada, né? Nos meios de produção pelo burguês. O burguês é aquele que é o comerciante, é aquele que substitui o senhor feudal, é aquele que substitui o instrumento da troca do feudo, né? É aquele que vai trabalhar agora com salário, é aquele que vai trabalhar, né, com a venda por moeda, por pecúnia, por dinheiro, né? Então a classe burguesa é que vai se tornar dona dos bancos, das fábricas, das terras, do meio de transportes. O trabalhador assalariado não é obrigado, como servo, a ficar nessa propriedade. Ele é livre para se empregar em propriedade do capitalista que aceita para trabalhar. Então, muda-se a relação no modelo feudal para o modelo capitalista. E o modelo capitalista tem como foco, não vamos esquecer, o lucro, né? O anseio do lucro. O lucro é a grande mola propulsora do capitalismo. Então, nesse caso, nós vamos vislumbrar aqui esse modelo que é fortíssimo, ainda hoje na nossa realidade, e que tem elementos muito fortes para serem discutidos e debatidos. Há contradições no modelo capitalista? Sim. O próprio Karl Marx vai expor algumas delas, né, com ideologia, com alienação, com mais-valia. Mas o sistema capitalismo, como o feudal, como os modos de produção que precederam, né, patriarcal, escravistas, ele também tem contradições internas, né, que vão pôr em xeque a própria estabilidade. O Karl Marx vai ser o principal responsável na modernidade, o filósofo Karl Marx, de clarear essas contradições, né. Ele vai dizer que a classe trabalhadora deverá se organizar em um partido operário, né, para destruir o Estado burguês e criar um Estado capaz de suprimir a propriedade privada. Karl Marx entende que a propriedade privada é responsável por uma dessas contradições fundamentais, né? E como se mudaria isso? Como é que eu saio do capitalismo? Karl Marx vai propor a mudança do capitalismo com a chegada da sociedade socialista, e o que chegaria depois no que se denominou de comunismo. Esse socialismo, né, que a gente vem falando, ele acaba por propor um dos seus elementos principais é a retirada da propriedade privada, né, onde tudo é de todos, né, e aí quebrava aquela estrutura do burguês e do operário, do proletariado, né. A base econômica do socialismo seria um sistema que se propõe a responder os problemas criados pelo capitalismo, né, uma propriedade social dos meios de produção e não uma propriedade privada dos meios de produção, como pensava o capitalismo. Assim, os meios de produção seriam públicos ou coletivos, né, não há que se falar aqui de empresa privada, de propriedade privada. Esse socialismo ainda tem como objetivo a satisfação completa daquelas necessidades que a gente falou, necessidades materiais e necessidades não materiais da população. Então, nesse modelo socialista, o Estado representaria, né, de forma pública, a saúde, a educação, a habitação, emprego, não separando aí propriedades do capital e os da força de trabalho, já que não teríamos uma estrutura privada, né, como a gente entende no capitalismo. As diferenças sociais continuariam a existir, mas não seriam tão gritantes. Essa é uma das coisas que os principais debatedores do capitalismo identificam, né? Uma das grandes crises, uma das grandes contradições do capitalismo é que poucos detêm uma quantidade muito grande de recursos e muitos não detêm nada, né? Para você ter ideia, a gente fala no mundo hoje de 16 milhões ou bilhões de pessoas que não têm nem o que se alimentar, enquanto que os 20 mais ricos do mundo conseguiriam acabar com a pobreza extrema do mundo, do país, não só do Brasil, mas estamos falando de mundo. Os dados que nos chegam mais recentes é que os 20 homens mais ricos do mundo, sozinhos, em toda a sua riqueza, seria suficiente para minimizar a fome, acabar com o que a gente chama de pobreza extrema, né? São aquelas famílias que não têm nem R$70 mês per capita para se alimentar. Eu não estou falando de 700, estou falando de R$70, né? Uma pobreza de frato extrema. Então, as diferenças sociais
que o capitalismo vai propor, ou que vai existir no capitalismo, seriam diminuídas, reduzidas no modelo socialista. Com isso, a gente vai perceber que o Karl Marx vai fazer é fazer uma proposta não só de enfrentar o capitalismo, como está propondo uma alternativa para o capitalismo no modelo socialista, no modelo comunista. Bom, no item 2.3, né, nós vamos trazer os elementos antes colocados relacionados ao trabalho e à alienação. Né? Se a gente pega o termo alien, ele significa o que vem de fora, o outro, o alienista. Né? Então, o alienado é aquele que dá ao outro aquilo que pertence a ele mesmo. Então, se a gente pega o trabalho como fator de produção, ele é ao mesmo tempo um processo físico, né, o trabalho manual, por exemplo, mas é também ao mesmo tempo trabalho mental. Né? Às vezes essa separação na história fica muito clara. Né? Aquele que vai para o trabalho físico vai ganhar menos, aquele que tem o trabalho intelectual vai ganhar mais. Desde os gregos, né? Os escravos, né, eram responsáveis pelo trabalho manual, os filósofos eram responsáveis pelo trabalho intelectual. Então há toda uma mudança de conjuntura de vida. Então, nesse sentido, a gente vai perceber que o discurso de que o homem modifica a natureza pelo trabalho, criando bens e serviços, também é um discurso que vai, de certa forma, maquiar essas relações entre os homens e os grupos sociais. Então, o conceito de trabalho, né, que nas suas origens estava relacionado a tribalium, que é um instrumento de tortura, né? Eram 3 pés e se colocava uma pessoa no meio e girava essas 3 peças, né, que torturavam os homens. Então a origem de trabalho é uma origem associada a sofrimento, associada à pena. Né? Então durante muito tempo o trabalho teve uma carga negativa, como se fosse algo indigno para as pessoas livres e racionais. Tanto que os trabalhos eram dados ou atribuídos a escravos. O trabalho manual era altamente desvalorizado, era a tarefa dos escravos. Os homens livres cabiam atividades teóricas, contemplação. Quem vai lembrar aí, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, vivenciaram esse tempo. Na Idade Moderna, né, com o surgimento de novas técnicas, ascensão da burguesia, a gente começa a observar que o escravo não é mais interessante, porque eu preciso de consumidores, eu preciso de pessoas para consumir os produtos industrializados. Então essas pessoas não podem ser escravas, elas precisam ser assalariadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no modelo de produção capitalista, o escravo não cai bem. Não cai bem porque eu preciso de alguém para consumir meus produtos. Eu preciso de pessoas para estarem, naturalmente, usufruindo da produção industrial que eu estou fazendo. Tá? Então, nesse sentido, o modelo de produção moderna, no sentido do capitalismo, não vai permitir a escravidão como seu instrumento de fator de produção. Outra coisa que a gente pode destacar é que o proletário, que é aquele que é o trabalhador, né, pago pelo salário do empresário, ele é urbano, né, porque há uma corrida para as grandes cidades por conta da Revolução Industrial. Então o produto dele torna-se alheio a ele mesmo, quer dizer, ele trabalha muito e ganha pouco. Então ele aliena a força de trabalho dele, porque o produto dele não é dele. A gente lembra bem o que vai se chamar de fetichismo da mercadoria. Se a gente pegar, por exemplo, as meninas aí, não sei se tem na sala uma bolsa chique, né? Tem uma bolsa famosa, né? Vamos pensar aqui, uma bolsa de marca, que às vezes pode... Rockefeller, eu não sabia nem o nome desse... Estou tendo ajuda aqui do... Então, nesse caso, o que vai acontecer? Imagina uma bolsa dessa. Ela pode custar R$1.000. A pessoa que faz essa bolsa, ela ganha um salário por mês de 700. Só que ela não faz uma bolsa, ela chega a fazer 20 bolsas por mês. Quer dizer, é alienado porque o produto não volta para ela. É alienado porque a força de trabalho dela fica com o patrão, por meio do lucro. E ela se torna uma coisa no processo. O que Marx anunciava de reificação. Res é coisa em latim. Né? Reificar é transformar o ser humano em coisa. E é isso que o Karl Marx denuncia como fetichismo da mercadoria. Né? Que a gente vai observar que há uma pessoa que produz, há uma pessoa que coloca sua força de trabalho, mas que ela não recebe a contento, ela não recebe o elemento salarial justo. Em síntese, nessa segunda unidade, a gente quer chamar a atenção que foi possível perceber que o homem utiliza-se do seu trabalho para transformar a natureza, para construir bens e serviços e para atender suas necessidades, quer sejam necessidades materiais, quer sejam necessidades
não materiais ou culturais. A sociedade em diversas épocas foi se transformando e modificando o seu modo de produção. Então, há um modo de produção primitivo, há um modo de produção patriarcal, há um modo de produção escravista, há um modo de produção feudal e há um modo de produção capitalista e socialista. Esse modo de produção significa um modus como acontece a utilização da força de trabalho. E nós vamos perceber que, além disso, a visão do trabalho também se modificou. No momento, o trabalho era uma pena, era uma penalidade, e hoje o trabalho é compreendido como a própria dignificação da vida humana. Muitas vezes a gente escuta dizer, o trabalho dignifica o homem, mas o trabalho digno dignifica o homem. Eu particularmente não concordo muito com essa expressão, sem qualquer análise. Nem todo trabalho dignifica o homem. O trabalho escravo não dignifica o homem. O trabalho penoso, insalubre, não dignifica o homem. O trabalho sem as condições de proteção, de higiene, sem uso de EPIs não significa o homem. O risco da vida pelo trabalho não dignifica o homem. Então o que vai dignificar é a sua utilização pelo trabalho para transformar e para atender às suas necessidades. Então por isso, nos momentos, nas apresentações anteriores, a gente vai tratar do direito do trabalho. O trabalho como direito. Direito para suprir as necessidades, direito para atender, quer sejam necessidades materiais ou necessidades não materiais. Ok? Bom, a gente vai estar dando uma parada nesse momento, nessa primeira apresentação. A nossa intenção é apresentar apenas essas duas primeiras unidades, bem básicas, bem fundamentais. Nós vamos estar colocando o material do livro-texto à disposição na plataforma. Esses slides também vão ficar na plataforma, para que vocês possam estar vendo, revendo, ouvindo. E já na próxima apresentação, a gente já entra com o objeto da disciplina, de fato, com aulas de direito do trabalho e direito administrativo. Há quem diga que essa suposta apresentação, essas duas unidades poderiam ser dispensadas. No entanto, faz-se necessário que a gente tenha uma compreensão do modo de produção, do debate histórico, social, relacionado à questão do trabalho, para que a gente possa chegar à dimensão de direito do trabalho e de direito administrativo. Quero deixar aqui o meu abraço a todos, dizer que é uma honra estar com vocês participando, agradecer a coordenação em nome do professor Max e toda a direção da Diretoria de Educação à Distância, aos bolsistas e aos colegas, tutores e professores, e dizer que nós vamos estar à disposição para novos encontros, novos debates, novas apresentações, tá bom? Meu muito obrigado, que quem fala é o professor Nonato, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos.